Eu quero ler o versículo 17 do capítulo 4 de Mateus, que diz assim: Daí em diante, Jesus começou a pregar e dizia: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Nós estamos falando aqui, às noites em que estou pregando, estamos falando sobre Jesus nos evangelhos. A gente começou com Marcos, Jesus e o Evangelho em Marcos. Todas as vezes em que a palavra Evangelho aparece em Marcos, aparece 8 vezes. E a gente viu o que cada uma dessas vezes significava e o que Jesus queria dizer com o Evangelho. Depois nós vamos ver Jesus e a graça em Lucas. Todas as vezes em que no Evangelho de Lucas a ideia da graça é mencionada e anunciada por Jesus. Depois no Evangelho de João nós vamos ver Jesus e o mundo. Mundo é uma palavra que aparece várias vezes no Evangelho de João, e a gente vai entender o que Jesus queria falar a nós, seus discípulos, quando se referia ao mundo. E agora nós estamos voltando os nossos olhos para Mateus. Jesus e o reino em Mateus. O que a gente quer é ver todas as vezes, ou pelo menos a grande parte das vezes, em que a palavra reino aparece no Evangelho de Mateus, o que é que isso significava e o que é que Jesus estava anunciando. O que eu quero começar dizendo é que a mensagem de Jesus era a mensagem do reino de Deus. Mateus mostra Jesus Cristo anunciando o reino de Deus ou o reino dos céus. As duas expressões significam a mesma coisa, porque tem a ver com a origem do reino, com a procedência do reino. Todas as vezes em que o Evangelho de Mateus se refere a reino de Deus ou reino dos céus, ele está falando do reino que vem de Deus ou do reino que vem de cima, do reino que vem do alto, do reino que vem dos céus. Então as duas expressões, e você vai encontrar algumas vezes falando em reino de Deus, outras vezes falando em reino dos céus, e as duas significam a mesma coisa. Jesus está falando de um reino que não era dos homens, que era de Deus. Ou Jesus está falando de um reino que não é da terra, mas que é do alto, que é de cima, que é transcendente, que está para além das fronteiras terrenas, que vem dos céus. É nesse sentido que Jesus anuncia este reino. E quando Jesus está falando do reino de Deus, ou reino que vem de Deus, ou do reino dos céus, o reino que vem de cima, o reino que vem do alto, Jesus sabe por que ele está falando isso. É uma contraposição direta ao reino de Roma, que os judeus da sua época, o pessoal da Galileia, da Judéia, conheciam muito bem. Aquele era o primeiro ano da nossa era, o primeiro século da nossa era. O Império Romano, desde 64, 65 a.C., estava em franca expansão. César Augusto conquistou toda a civilização da época. E o reino de Roma se estendeu desde o norte da África até próximo da Índia. E toda aquela faixa, tudo aquilo era do Império Romano, pertencia a César. Os judeus da Galileia e os judeus da Judéia se sentiram invadidos, se sentiram ultrajados. O reino de Roma vinha estabelecendo o que ele chamava de Pax Romana. Ele dava a impressão de que estava trazendo a paz.
Trazia a paz através das armas, trazia a paz através da guerra, trazia a paz através da invasão, trazia a paz através do domínio. Mas dizia, olha, vai ficar em paz enquanto vocês obedecerem a gente. E vocês precisam fazer só duas coisas. Primeira coisa, vocês vão pagar impostos a César. Todo mundo tem que pagar impostos a César. O dinheiro não vai mais ficar na terra de vocês. O dinheiro vai para César. O dinheiro vai para Roma. E a segunda coisa era a fidelidade absoluta a César. Vocês não podem, em nenhum momento, tirar César do horizonte e entender que César é o Senhor. Os romanos entendiam César como uma divindade, entendiam César como um enviado de Deus, entendiam César como um senhor absoluto. Havia, por exemplo, no calendário de Priene, uma região da África dominada por Roma, o calendário de Priene festejava o dia do nascimento de César. E no calendário de Priene vinha assim escrito, no dia do aniversário de César: este dia é um dia de boas novas, é um dia de evangelho, é um dia de boas notícias. Nasceu entre nós o Deus, que é o Salvador do nosso mundo. Era exatamente isso que dizia o calendário de Priene. Parece familiar a vocês com alguma coisa? Eles diziam, nasceu entre nós o nosso Deus. Ele é o Salvador do mundo. Por isso que quando Lucas narra o nascimento de Jesus, uma coisa que Lucas faz questão de botar lá, na boca do anjo, saindo da boca do anjo, é exatamente isso. Nasceu em Belém aquele que é o Salvador de vocês. É como se Lucas estivesse dizendo, olha, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor, não é César. É esse que nasceu, não em Roma, não no palácio, mas nasceu lá em Belém. Nasceu lá na manjedoura. Bem, então, o reino de Deus não era o reino de Roma. Até porque toda a proposta de reino de Deus que Jesus fazia era contramão do reino de Roma. Não só pelo fato de que Jesus era visto agora por seus seguidores como o Senhor, o único Senhor, o Salvador, o Deus entre nós, mas também diversos princípios que Jesus ensinava e dizia, olha, no reino de Deus é assim, era uma espécie de contramão de tudo o que eles ouviam de Roma. Por exemplo, Jesus diz nas bem-aventuranças que bem-aventurado é o humilde, porque dele é o reino de Deus, o humilde. Não era o imperador, não era o senhor dominador, não era o senhor romano, era o humilde. Jesus dizia nas bem-aventuranças, olha, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Enquanto Roma invadia as terras, ou mesmo antes disso, enquanto os próprios hebreus invadiram Canaã, matando pessoas, matando mulheres e crianças ao fio da espada para conquistarem sua terra, Jesus diz, essa terra agora vai ser conquistada pelos mansos. Não são mais os guerreiros, não são mais as armas, não são mais as guerras. A terra agora pertence aos mansos. Era o reino de Deus. Jesus dizia, olha, você, em vez de se vingar do seu inimigo, você vai orar pelo seu inimigo. Jesus dizia, olha, você deve amar e ser perfeito como o Pai Celestial, que faz nascer o sol e descer a chuva sobre justos e injustos. Você vai andar a 2ª milha. Se alguém quiser tirar seu casaco, você dê a ele
e dê mais do que isso ainda. Entende? Era contramão total. Não era nada do que o grande Império Romano ensinava. Não era nada do que aquela sociedade acreditava. Era um outro reino. Não era um reino físico, não era um reino com castelo, não era um reino com território. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: olha, quando disserem a vocês, o reino de Deus está lá, ou o reino de Deus está acolá, não acreditem, porque o reino de Deus estará dentro de vocês. Então não é um reino com exércitos, não é um reino com soberanos, não é um reino político. Jesus nunca prometeu um reino assim. O que Jesus veio anunciar foi o reino que vem do alto. Foi o reino de Deus. O reino com outros princípios e valores totalmente diferente do que eram os princípios e valores do Império Romano e do Reino Romano, a respeito de quem Jesus Cristo respondeu para Pilatos: se o meu reino fosse desse mundo, eu chamaria o meu exército e ele viria aqui me libertar. Mas o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é o reino de César. O meu reino não é um reino de exércitos. O meu reino não é um reino de castelos e territórios. Então era isso que Jesus anunciava. O que o Evangelho de Mateus nos apresenta é Jesus anunciando esse reino de Deus, que não é o reino dos homens, e esse reino dos céus, que é o reino que vem do alto, que é o reino que vem de cima, e que tem outras regras, tem outros princípios, tem outros valores, que não são os mesmos valores, as mesmas regras e os mesmos princípios do reino dos homens. Então não foi à toa que muitos dos primeiros discípulos de Jesus estranharam muito o que Jesus falava. Não foi à toa que Jesus despertou a perplexidade de muitos. E não foi à toa que muitos não aceitavam aquilo e se retiravam e diziam: não, não é isso que queremos. Porque a proposta era diferente. Era a proposta do reino de Deus e a proposta do reino dos céus. É sobre esse reino de Deus e dos céus que o Evangelho de Mateus vai falar. Mas eu gostaria de destacar aqui só duas coisas, muito práticas, muito simples e muito diretas, da mesma maneira como Jesus apresentou aqui. O reino de Deus e o reino dos céus, Jesus disse, está próximo. Está próximo não tem a ver com o tempo, não é a questão temporal, é a questão espacial. Jesus está falando, o reino está aqui perto, perto de vocês. Está aqui. O reino chegou, está aqui. É uma questão agora de pertencer ao reino ou não, é uma questão de vocês optarem. O reino já está ao alcance. O reino está próximo, o reino está perto. O reino está ao alcance de vocês. É uma questão de vocês quererem. E é então que Jesus vai dizer duas coisas. Ou que Mateus vai dizer duas coisas. A primeira é que Mateus começa dizendo que Jesus pregava o reino. E essa é a primeira coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção. Para pertencer ao reino, para fazer parte desse reino, para integrar esse reino, a primeira coisa que a gente precisa é ouvir Jesus, porque é Ele que fala do reino. Jesus é o grande representante desse reino. Aqueles que são discípulos de Cristo, são discípulos de Cristo porque Cristo é o Mestre. Aqueles que são salvos por Cristo, são salvos por Cristo porque Cristo é o Salvador. Aqueles que são redimidos por Cristo, são redimidos por Cristo porque Ele é o Redentor. Aqueles que são ressuscitados por Cristo, são ressuscitados por Cristo porque Ele é a ressurreição. Aqueles que andam com Cristo porque Ele é o caminho. Aqueles que vivem com Cristo porque Ele é a vida.
É assim que funciona. Ele é a referência. Ele é o centro. É a partir dele que vivemos. E é isso que Mateus está dizendo. Olha, ele começou anunciando o reino, pregando o reino. Esse era o assunto de Jesus. Esse era o tema de Jesus. Então, para pertencer ao reino, a primeira coisa que a gente precisa é parar e ouvir o que Jesus está dizendo. Ouvir o que ele está ensinando. Ele é a referência. Ele é a palavra de Deus encarnada. Ele veio anunciar o reino. O reino é o que foi anunciado por ele. Então, a primeira coisa que a gente precisa é parar e olhar para Jesus, parar e ouvir Jesus. Ele é a referência. Não é uma pessoa qualquer, não é um líder de uma religião, não é o fundador de uma religião, não é um padre de uma igreja, o sacerdote de um templo, o rabino de uma sinagoga ou o pastor de uma denominação. É Jesus. A nossa fé tem a ver com Jesus. A nossa experiência de fé tem a ver com Ele. Jesus pregava, Jesus falava sobre o reino. É para Ele que a gente olha, é a Ele que a gente ouve, é a Ele que a gente tem que conhecer cada vez mais, porque Ele é a nossa referência. Então, para pertencer ao reino de Deus ou dos céus, a porta é Jesus. Ele é a grande referência para isso. É o que Ele ensinou que é o reino. É o que Ele proclamou que é o reino. Ele é a manifestação do reino em nós. A segunda coisa que está nesse texto é que Jesus começou a anunciar o reino e dizia: quebrantem-se, que seus corações fiquem contritos, arrependam-se. Ou numa tradução mais literal, convertam-se, no sentido de mudem o caminho, mudem a cabeça, mudem a mente, mudem o rumo. Fazer a conversão é mudar o rumo. É ir numa outra direção diferente daquela que estamos indo. O que Jesus está nos chamando é para mudarmos de vida com Ele. O que Jesus está dizendo é que corações empedernidos, corações fechados, corações de pedra, corações arrogantes, corações orgulhosos, não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem reconhecer o amor de Deus, não conseguem sentir gratidão pelo que Deus é. Então a gente começa a pertencer ao reino quando o coração quebranta, quando o coração quebra, quando a gente fica contrito, quando a gente se arrepende, ou se converte, ou muda de rumo, ou muda de caminho. Use para aí a tradução que você quiser. E é disso tudo que Jesus está falando. Jesus, de acordo com Mateus, pega uma criança, coloca uma criança no colo e diz: olha, quem não se fizer como essa criança não pode entrar no reino. É dessa humildade, desse coração que se quebranta e se abre na consciência da dependência de Deus, da carência de Deus, da fome de Deus. Como uma criança sabe que depende de alguém maior do que ela. Por isso Jesus disse: olha, quem não tiver a humildade de uma criança que reconhece que ela precisa de alguém maior, de alguém mais forte, de alguém que seja mais do que ela, se não tiver essa humildade, não tem como chegar a Deus. E é aqui, no coração contrito, no coração arrependido, no coração quebrantado, que começa o reino de Deus na vida de uma pessoa. Por isso, a nossa reflexão sobre o que é o reino no Evangelho de Mateus e o que Jesus ensina sobre o reino começa aqui nesse ponto. A nossa caminhada para entendermos isso começa nesse ponto, no mesmo ponto em que Jesus começou. E Jesus começou pregando: arrependam-se, porque o reino está próximo, o reino está aí. O reino está ao seu alcance. É só uma questão de querer fazer parte dele. Mas não tem jeito de fazer parte dele a não ser entrando para o Jesus, porque Ele é a porta para entrar nesse reino. E a não ser
quebrantando o coração, se colocando diante de Deus e dizendo: eu sei que eu preciso, eu sei que eu necessito disso, desse amor, dessa graça, dessa nova vida, desse novo caminho, dessa transformação para a minha vida. Eu sei que eu preciso de Jesus e é nele que eu quero começar. Essa noite eu quero começar desse ponto então. Vamos começar do começo. O nosso relacionamento com o reino começa com o nosso relacionamento com Jesus. Fazermos parte do reino significa pertencer a Jesus, fazer parte dele, tê-lo em nossa vida. E nessa noite em que a gente se alegrou com aqueles que fizeram isso e confessaram a sua fé e anunciaram a sua fé, nessa noite em que a gente vai celebrar a ceia, em que vamos falar do corpo e do sangue de Cristo e do que Ele fez para a gente, para que nós estivéssemos com Ele, nessa noite eu queria convidar você também a entregar sua vida a esse Senhor, a fazer parte desse reino, a estar com Ele. Curva a sua cabeça comigo, que eu quero orar com você. E quero orar muito especialmente por você, que nessa noite está dizendo: sim, eu quero isso. Quero Jesus em minha vida, quero Jesus no meu coração, quero Jesus no meu caminho. Eu quero o reino de Deus, eu quero esse reino dos céus no meu coração, em mim. Eu quero esse evangelho, eu quero essa salvação, essa redenção, esse perdão. É isso o que Jesus está oferecendo, e é isso que eu convido você a quebrantar seu coração, a abrir seu coração e deixar que Deus faça. Deixe que Deus faça, e Ele vai fazer. Eu quero orar por você. Se nessa noite você está dizendo: sim, eu quero esse Jesus, eu quero o evangelho de Jesus na minha vida, eu quero o reino de Deus na minha vida, fique em pé aí no lugar em que você está, que eu quero orar por você agora. Isso, Deus abençoe você. Pode ser levantando, isso, Deus abençoe você. Basta você ficar em pé aí no lugar em que você está, e eu quero orar por você. Quero orar por essa decisão de fé que você está tomando ao lado de Jesus. É só você ficar em pé. Se nessa noite você está dizendo: sim, é isso que eu quero. Eu quero orar por você, pela sua decisão e por essa experiência de fé que você está tendo hoje. Isso, faça isso. Pai querido, aqui estão corações que se quebrantam, que se entregam e que estão manifestando a sua fé e a sua confiança no Evangelho de Cristo e no Teu reino. Que Tu respondas com tudo aquilo que Tu mesmo prometeste recebermos quando recebemos Cristo. Que com Cristo recebam todas as Tuas promessas. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se.